Se eu disser que um time tá na 10ª posição do Campeonato Brasileiro, a reação instintiva da maioria das pessoas é tipo imaginar uma campanha mediana, né? Com certeza. Um time patinando, tentando se encontrar. Exato. Ou até mesmo uma torcida já ensaiando as primeiras vaias. Mas hoje, a nossa análise aprofundada aponta para uma realidade, olha, completamente contraintuitiva, E bota contra-intuitiva nisso. né? A gente está olhando para um Grêmio de 10º lugar que analistas de dados estão chamando de a ameaça tática mais perigosa da liga neste exato momento. É o tipo de anomalia estatística que obriga a gente a rasgar aquela leitura superficial da tabela, sabe? Aham. Quando os números absolutos contam uma história, mas a mecânica do campo grita outra completamente diferente, é sinal de que algo muito mais complexo está acontecendo nos bastidores. É bem por aí. Bom, boas-vindas a quem nos ouve a mais uma de nossas análises. E o foco de hoje é justamente decifrar o atual momento do Grêmio no Brasileirão de 2026. Com uma lupa gigante, né? Isso, uma lupa colocada sobre a preparação da equipe para o confronto da 5ª rodada contra o Bragantino. E para quem está acompanhando o nosso mergulho, a pilha de fontes de hoje está bem densa, muito técnica. Um prato cheio para quem gosta de tática. Com certeza. Nós cruzamos projeções de escalação, recém-saídas do forno, relatórios médicos detalhados do clube e, nossa, um calhamaço de notas de análise tática sobre os últimos jogos. E é um material que, quando a gente combina nos dá um raio-x quase perfeito do cérebro da comissão técnica neste momento crucial da temporada. Sim, a nossa grande missão aqui é decifrar o quebra-cabeça tático montado pelo Luiz Castro. A gente quer entender como a ausência de um único jogador titular forçou o treinador a testar a resiliência do sistema, sabe? É o teste de fogo dele. E como uma peça de reposição muito, muito específica pode ser a chave absoluta para o sucesso do time. Certo, vamos desempacotar isso e acho que o melhor ponto de partida não é nem o campo, mas sim a ilusão de ótica que é a tabela do Brasileirão. E essa ilusão de ótica é fundamental para entender o estado de espírito do elenco. A tabela de classificação nas rodadas iniciais é tipo um espelho de parque de diversões. Como assim? Ela distorce as proporções reais da competição. Faz sentido. Trazendo para os fatos do momento, para quem nos ouve, o Grêmio joga nessa quinta-feira, às 9h30 da noite, na Arena, em Porto Alegre. Um jogo importantíssimo. Muito. O time vem daquele embalo massivo, né, depois de levantar a Taça do Gauchão no Beira-Rio, em cima do rival, e logo na sequência cravou uma vitória taticamente muito madura contra o Atlético Mineiro. 2 resultados pesadíssimos. Pois é. E do outro lado, o Bragantino chega depois de um empate em 1-1 contra o Atlético Paranaense, e é aqui que os relatórios batem na tecla da tal franca ascensão gremista. Sim, os relatórios são unânimes nisso. Mas aí eu te pergunto, olhando puramente para a classificação, o time está lá em 10º lugar com 6 pontos. Como que a gente pode chamar um time de meio de tabela de um rolo compressor em ascensão? A matemática parece contraditória com essa empolgação toda. Olha, se conectarmos isso ao cenário maior, esse mistério do 10º lugar se dissolve bem rápido. O detalhe crucial que extraímos das notas de desempenho é o achatamento brutal da pontuação nesse começo de campeonato. É tudo muito colado, né? Exatamente. A gente não pode olhar para a distância em posições, precisamos olhar para a distância matemática. O Grêmio tem 6 pontos. O Coritiba, que é o time que abre a zona do G5 agora, tem 7 pontos. Pera, é um ponto só de diferença. Um único ponto. Nossa! Ou seja, a barreira que separa um suposto meio de tabela da elite absoluta que briga lá no topo é uma margem estatística quase inexistente. É uma margem de erro sufocante, sabe? Significa que um tropeço de quem está no G5 e uma vitória simples do Grêmio na Arena já viram a hierarquia do campeonato de cabeça para baixo. E catapulta a equipe para elite. Exato. A empolgação que os relatórios trazem não vem da 10ª posição. Ela vem da inércia psicológica. Vencer um clássico decisivo fora de casa e depois amassar um candidato ao título como o Galo, isso cria uma casca no elenco. Os jogadores sabem perfeitamente que estão a 90 minutos do pelotão de frente.
Faz todo sentido, e essa proximidade do topo, combinada com o nível de competitividade dessas rodadas iniciais, cria um ambiente onde um erro não forçado pode, sei lá, custar o trabalho de meses. Com certeza absoluta. E isso me leva direto à postura do treinador, porque com uma margem de erro tão pequena, tipo de apenas 1 ponto para o G5, a estabilidade deixa de ser um luxo, né? Passa a ser a arma mais valiosa. É questão de sobrevivência. É o que as nossas fontes confirmam sobre a estratégia do Luiz Castro. A palavra de ordem é continuidade. Uma continuidade levada quase às últimas consequências. Olha, a abordagem dele tem sido blindar a base que foi campeã gaúcha. Sem inventar moda. Nenhuma. Ele foca na manutenção quase total para manter o entrosamento intacto, sem promover mudanças profundas de sistema. É uma decisão muito pragmática. Lendo as notas táticas sobre isso, sobre essa recusa dele em mudar o time, eu fiz uma analogia com uma atualização de software. Ah, é? Conta pra gente. É como se o Castro não tivesse tentando mudar o sistema operacional do time do zero. Sabe, ele encontrou uma versão que roda perfeitamente, que foi a versão do título do Gauchão, e agora ele só quer manter o sistema rodando sem a tela congelar. Gostei da analogia. É tipo, ele não quer inovar nos aplicativos, ele só não quer que o aparelho trave bem no meio do jogo. A analogia ilustra super bem a intenção, mas eu argumentaria que a realidade tática é ainda mais arriscada. Como assim? Porque no mundo da programação, quando você copia um código, a replicação é idêntica, né? É matemática. No futebol, você está lidando com peças humanas. Ah, o desgaste físico? Isso. Tentar replicar o código exige uma calibragem física e mental o tempo todo. O que é fascinante aqui é a disciplina tática que isso exige do treinador. Porque a tentação de mudar é grande. Exato. Na cultura do nosso futebol, tem uma pressão colossal para que o técnico invente soluções mirabolantes para mostrar serviço, sabe? Muitos mudam esquemas que estão funcionando só para bancar o gênio. Para ter a própria assinatura na vitória. Precisamente. E o Castro mostra uma baita maturidade ao fazer o oposto. Ele reconhece que o entrosamento natural é o maior trunfo do Grêmio hoje. Ele aceita ser o zelador do sistema. E faz sentido, né? Com a tabela achatada, não é hora de testar invenções. Só que voltando à nossa questão do desgaste, mesmo com o melhor software, às vezes uma peça de hardware falha. E o sistema do Luiz Castro bateu de frente com um problema físico. O pior tipo de problema para quem prega continuidade. O departamento médico avisa que uma engrenagem quebrou. Nossas fontes trazem os relatórios médicos revelando a lesão muscular do Arthur. Ele que foi titular absoluto, né? O grande metrônomo do time na final do Gauchão e que é o único desfalque para esse confronto. Uma perda sentida. Muito. E a solução imediata que as projeções apontam é a entrada do argentino Nardoni no meio-campo. E aqui é que fica realmente interessante, porque o Nardoni não é um novato caindo de paraquedas, né? Não, de jeito nenhum. Ele é tipo um ator substituto que já foi aplaudido de pé na estreia. As fontes lembram que ele já foi testado e super aprovado como titular naquela vitória contra o Galo. O teste de fogo dele, né? E ele passou com um louvor. Mas a questão central aí não é só a qualidade individual do Nardoni. É o rigor do desenho tático para materializar essa continuidade que a gente está falando. Então vamos delinear essa escalação provável para nossa audiência conseguir visualizar o campo. Bora! As projeções confirmam o Everton no gol. À frente dele a linha de 4. Pavon na direita, a zaga com Gustavo Martins e Vieri e o Marlon na esquerda. Uma linha que precisa de proteção, já que os laterais gostam de subir. Exato. E aí chegamos ao meio-campo. É um setor populoso com 5 homens formando um bloco bem denso. Noriega, o Nardoni entrando na vaga do Arthur, Amuso, Monsalve e o enamorado, certo? Perfeito. E lá na frente, o Carlos Vinícius completamente isolado como a referência no ataque. O famoso camisa 9 brigando com a zaga inteira. Ele mesmo. E isso levanta uma questão importante, sabe? A entrada do Nardoni não é uma escolha filosófica do Castro, é uma necessidade por lesão. Ele tá ali para tapar o buraco estrutural. Exatamente. A missão dele é manter a estrutura que o Arthur ocupava. Garantir que esse desenho com 5 homens no meio permaneça intacto defensivamente. O Nardoni tem a exata missão de ser a sombra do Arthur. Entendi. Se ele decidir que quer ser o herói criativo e avançar fora de hora, o balanço quebra. O sistema inteiro desmorona em 15 minutos.
O Bragantino adora roubar a bola e espetar transições rápidas pelo meio. O bloco de 5 serve para sufocar isso. O Nardoni precisa ser o leão de chácara dessa estrutura, interceptando tudo antes da jogada sequer começar. O sucesso dele vai ser a invisibilidade tática, então. Se ele passar despercebido e o sistema prosperar, ele fez um jogo perfeito. Exato. A confiança do Castro em colocar o Nardoni para fazer a mesma função mostra um nível de treinamento fortíssimo. Não tem improviso ali. Então, o que isso tudo significa? Significa que o Grêmio entra em campo com uma identidade muito clara e uma mecânica de jogo que já foi testada e aprovada, né? Nós percorremos um belo caminho na análise de hoje. Uma jornada completa pelas táticas. Sim. Começamos vendo esse momento de embalo do Grêmio após o título estadual, a importância matemática de colar no G5, aí fomos para a aposta do Luiz Castro na repetição do time e, por fim, a confiança nessa reposição cirúrgica do Nardoni no lugar do Arthur. Mas isso também me deixa com uma pulga atrás da orelha para quem gosta de olhar o campeonato no longo prazo. Opa! Lá vem... Qual é a provocação que você vai deixar para quem está acompanhando a gente hoje? Bom, se a grande força atual do Grêmio do Luiz Castro é essa continuidade e o entrosamento quase perfeito dessa formação titular específica, o que vai acontecer quando o calendário cruel do Brasileirão entrar em ação? E a maratona de jogos. Pois é. Quando o departamento médico relatar múltiplas lesões simultâneas, ou suspensões por cartão acumulado com desgaste físico, a estrutura do Castro vai sobreviver quando o software precisar de uma reformulação completa e não apenas a troca de uma única pecinha? Uma coisa é trocar o Nardoni pelo Arthur, outra é perder 3 ou 4 engrenagens da espinha dorsal de uma vez só, né? Exatamente. Fica aí o convite à reflexão para nossa audiência observar os próximos passos do tricolor no campeonato e ver como a comissão técnica vai lidar com a tempestade quando ela chegar. É um excelente ponto para a gente encerrar a discussão de hoje. Foi fantástico desconstruir esse cenário tático com você, como sempre. O prazer foi todo meu. Um abraço para você e para todo mundo que acompanhou a gente. Um grande abraço a quem nos ouviu. Fiquem de olho em como esse meio-campo vai se comportar na arena, hein? Tchau!